Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje, mais uma vez, uma questão de saúde. Recorrente, todos os anos, mas deveria ser recorrente todos os dias, todos os instantes. Todos unidos contra o câncer. Uma doença, uma chaga, um flagelo, uma preocupação, um combate intermitente. Um combate que é feito por aqueles que têm o conhecimento científico, por aqueles que acreditam na fé, na esperança, que traz resultados crescentes, mas que não deixa de ser, na maioria das vezes, assustador. No enunciado, durante os cuidados e, a fim e ao cabo, quando o resultado é favorável, o nível de satisfação é pleno, é intenso. Quando é aquele que traz o desassossego, é realmente um flagelo. Um momento de frustração, consequências imperecíveis. Por isso trazemos ao Democracia de hoje para que converse sobre o Outubro Rosa, o Novembro Azul e o Dezembro Laranja. Forma de chamar a atenção, de trazer informação, de semear conhecimento, para que todos possam ter não apenas a posição passiva de quem procura atendimento, socorro, cuidado, mas sim a posição daquele que contribui, que colabora, que participa por entender a extensão do que o acomete. Trazemos a Democracia para que mantenham esta interlocução com os nossos telespectadores, especialistas, pessoas que estão no seu cotidiano, em todos os momentos, voltadas a cuidar daqueles que mais necessitam do cuidado. Doutora Maria Ângela Alexandretti, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutora Marina Gressler, urologista da Sociedade Brasileira de Urologia. E doutora Clarissa Prati, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a doutora Maria Ângela Alexandretti. Gostaria de agradecer a oportunidade de transmitir a nossa meta de preocupação contra o câncer, que primeiro fizemos uma união com a Sociedade de Dermato de Urologia no mês de setembro, para que a gente possa chamar a atenção sobre a importância desses 3 cânceres e outros. A Sociedade de Mastologia agora, no Outubro Rosa, que começa agora, a gente preconiza assim, a observação dos pacientes no autoexame das mamas, que é discutível, mas para nós, no nosso meio, é importante que elas se conheçam. Muitos cânceres são detectados com autoexame e, principalmente, que elas tenham a oportunidade de fazer o exame de mamografia, que hoje é o exame que temos como rastreamento para detecção do câncer precoce em pacientes que estão assintomáticas. Doutora Marina Gressler, tudo bem? Tudo bem. Olá, Batista. Agradeço também a oportunidade, me sinto honrada de estar unida com essas excelentes profissionais aqui para falar sobre um assunto tão relevante, né? Da minha parte, vou puxar então a brasa para o meu assado, que é o câncer de próstata, né? Então, todos os homens devem discutir com seus médicos, né? Sendo na unidade básica de saúde, sendo com o seu médico urologista, a necessidade de fazer essa pesquisa, esse rastreio do câncer de próstata, né? A gente sabe hoje que a raça negra, paciente que tem história familiar de câncer de próstata e o paciente já com uma idade um pouco mais avançada, tem uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata, né? Mas muitos desses cânceres que a gente faz o diagnóstico hoje não seriam cânceres que vão levar à morte o paciente. Então, esse rastreio, essa pesquisa tem que ser individualizado e discutido com o seu médico para ver os teus fatores de risco e a necessidade dessa investigação. Doutora Clarissa Prati.
Do ponto da Sociedade Brasileira de Dermatologia, nós também agradecemos a oportunidade, na verdade. Me junto aos colegas, né? É uma grande honra fazer parte desse grupo. Eu gostaria de ressaltar o nosso projeto Unidos, que na verdade ele surgiu de uma ideia de uma paciente em recuperação de câncer de mama. Ela sugeriu que nós poderíamos nos unir, né, de uma forma a fortalecer as campanhas das outras sociedades, né? Como nós temos o Dezembro Laranja, que engloba então uma ênfase nas medidas de prevenção ao câncer de pele, também o diagnóstico precoce do mesmo, porque enfim, assim como os colegas comentaram, na pele, em qualquer outra área da medicina, o diagnóstico precoce é o nosso objetivo primário, né? Esse mês ele decorre então nessas medidas de prevenção e diagnóstico precoce, mas ela comentou então que nós poderíamos unir as 3 campanhas, né? E por que não fazer isso, já que no estado do Rio Grande do Sul essas 3 neoplasias são muito frequentes, né? Tanto a mama quanto a próstata, e em seguida o câncer de pele. E é uma grande coincidência, uma feliz coincidência, que essas campanhas mirem, né, nesse último trimestre aí e possam estar aqui unidas, né, desde do surgimento da ideia, né? Com relação à pele, isso que eu comentei, as medidas de fotoproteção, elas são fundamentais, e também a revisão anual de toda a pele dos pacientes, porque o número de pessoas com grandes sinais ou ainda alterações é muito interessante aqui no estado. Esse diagnóstico precisa ser feito. Importante desta união, como fundamental, é a definição das campanhas. Elas não são apenas do mês. O mês marca de forma mais clara, mais robusta, mais objetiva, o alertamento, né? A forma de chamar a atenção para a participação de todos. Os resultados têm sido, historicamente e de forma crescente, favoráveis. O Rio Grande do Sul tem essa situação singular, peculiar, de maior incidência. Isso, muito provavelmente, quem fala é leigo, está aliado à alimentação, às condições de clima e aos hábitos, notadamente quanto ao câncer de pele, a incidência maior de diagnóstico no período do veraneio, não é? Ou a provocação maior do surgimento dessa neoplasia. Por isso a conversa se desenvolve entre as convidadas, mas eu tenho a curiosidade, que tenho certeza da maioria dos telespectadores, doutora Marina Gressler. O homem é sabidamente um renitente, um resistente, notadamente à primeira consulta médica. Uhum. E como se comporta o homem ao consultar com uma mulher? Olha, Batista, não tem problema nenhum. Na maioria das vezes, tanto para consultar com o médico urologista masculino como para feminino, quem traz o paciente é a mulher. Sim, né? Sem dúvida. Então ele já vem no cabreiro ali para consultar. Inicialmente, então, uma pressão sobre o braço, muitas vezes. Uma pressão no braço. Inicialmente pode ter algum constrangimento, mas logo após o exame a gente nota que o paciente relaxa, porque não é um exame, é desconfortável, né? É uma situação que muitos pacientes sentem desconfortável, mas não causa dor, não dá nenhum outro problema, e é um exame, no caso do exame físico, importantíssimo, né? Como a Clarissa falou, assim, a incidência de câncer de pele no Rio Grande do Sul é uma das maiores do Brasil. A próstata no Rio Grande do Sul também da mesma forma, né? Os 3, né? Tem de mama também, né? Tem muito a ver, no caso do Rio Grande do Sul, a gente tem a associação com a ingesta de carne, né? E a dieta que tem na sociedade de hoje em dia. Por exemplo, os orientais, que comem muito peixe, são magros, né? Tem uma incidência muito menor de câncer de próstata, 3, né? É. E se um oriental migra para uma dieta que é batata frita, pouco exercício, né?
carne gorda, a tendência dele receber a mesma incidência de câncer de próstata. Então, existem esses cuidados com a saúde que podem muito bem impedir que tu desenvolva um câncer de próstata. Nós estamos muito focados na prevenção do câncer e também no pós-câncer, para que o câncer não retorne. E do que mais os estudos comprovaram é exatamente a alimentação. A vitamina D está alta e uma série de coisas. Outra coisa que a sociedade está preconizando nessa campanha desse ano é dar acesso às pacientes para fazer seu exame e seguir o tratamento. Nós temos leis, a lei dos 30 dias e a lei dos 60 dias, que é assim, em 30 dias com suspeita de câncer de mama, a paciente tem que estar no sistema para fazer a mamografia, os exames, e com 60 dias ela deve estar tratando o seu câncer. Então, por exemplo, na nossa campanha ali no Parcão, todas as mulheres que eu conversei, todas tinham feito a sua mamografia, porque é um público mais diferenciado. Aonde que estão essas pessoas que chegam com câncer avançado e que não têm oportunidade, assim, elas não vão no Parque Farroupilha, no Parcão, para pegar esses eventos que a gente faz. Então, a gente está procurando esse paciente através de parceria, que eu já fui conversar com a Prefeitura de Porto Alegre, para que a gente vai ter que ir lá dar palestra, ensinar e busca ativa desses pacientes que nunca tiveram oportunidade de fazer um exame. Então, o acesso é uma coisa que se está chamando bastante atenção, que é para o cumprimento dessas leis, para as pacientes em seguida poderem se tratar. A outra questão, assim, está aumentando muito pacientes jovens com câncer de mama, onde, em geral, são os cânceres mais graves. Então, assim, atenção à paciente que está grávida durante a gestação, o gineco o obstetra fazer o exame na paciente, qualquer queixa, mandar numa consulta com o mastologista, porque a mastologia também é uma especialidade que ela é praticamente nova, embora já se faça há muito tempo, e que às vezes as pessoas não sabem que tem um médico que é especialista em tratar mama. Olha, o importante da sua primeira manifestação, o autoexame, por que a senhora diz discutível? É porque é discutível, porque tem um estudo que mostra que não tem valor o autoexame, porque os pacientes começam a achar qualquer alteração e se assustar. Mas no nosso meio é muito importante o autoexame, porque aí alguma alteração a paciente vai recorrer e vai procurar a desconfiança recurso. Que leva à consulta. Exatamente. E então, assim, no nosso meio, nós achamos importante o autoexame, o conhecimento e com isso a chance de um diagnóstico mais precoce. É discutível, então, por causa desses exames que foi muito discutido se valia a pena, se não valia a pena, e tem um estudo que mostra que não vale a pena por essa questão de aumentar o número de exames, uma série de coisas. Mas o que a gente quer é pegar diagnóstico precoce e curar o paciente. Nós podemos curar o câncer. É uma análise do ponto de vista econômico egoísta, né? Exato. Não aumentar a demanda, a procura pelo exame, porque isso é antieconômico no entendimento de alguns. Todas as medidas de saúde pública, desculpa, Clarice, têm ideia de melhorar o máximo possível no todo, né? Mas elas não individualizam o paciente. O que a gente vê no dia a dia é que a gente trata um paciente que está ali na tua frente, né? Então a gente tem que orientar esse paciente que está na tua frente, como todo em geral, mas a gente se preocupa mais com esse indivíduo em si que está na tua frente, né? É justo. Com relação à pele também, o diagnóstico, ele muitas vezes é trazido pelo paciente, entre aspas, trazido, né? É uma desconfiança, uma pinta nova, uma lesão suspeita, para ele pelo menos. É interessante isso que você comentou a respeito dos homens conosco também, carregados pelas esposas, filhas, né? E existe também, pela necessidade de examinar toda a pele do paciente,
uma certa desconfiança inicial, né? Por favor, então, o senhor passe na sala de exames e fique sem a sua roupa para que eu possa lhe examinar. Né? É uma situação delicada, mas em geral é muito necessária. Em geral se consegue assim transferir isso aí sem maiores problemas, né? Os hábitos... É uma assimilação mais lenta só. Os hábitos para a pele são muito importantes, né? O que o Batista comentou ali da exposição durante o verão. Durante o verão, os pacientes, em geral, consultam mais porque se olham mais, né? Ou outros olham para eles e alertam a respeito de alguma lesão. Ou ainda vem os pacientes, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, eu, particularmente, costumo apelidar de a migração anual dos gaúchos, né? Para o litoral. Eles vêm para serem examinados e para ficarem com uma sensação de alívio de que não há nada e para que possam permanecer nos mesmos hábitos de fotoexposição. Entende? Não tenho nenhum câncer, ainda bem, posso me expor ainda. Até provocar Isso, quando na verdade o nosso papel fundamental é justamente esse, né? Alertar que a radiação ultravioleta ela tem um efeito cumulativo e é isso que vai trazer, na grande parte da população, o câncer de pele, né? Especialmente no melanoma e também o melanoma. A doutora Maria Ângela mencionou aí vitamina D, né? Que é fundamental. Muito. E as pessoas acabam substituindo o sol pela vitamina D. Ela tem, evidentemente, o efeito positivo, né? Mas a substituição não é o recomendável sempre, né? A suplementação, só quer dizer... A suplementação não, a substituição. As pessoas, ao invés de fazerem a suplementação, fazem inteiramente uma substituição. Se eu estou ingerindo vitamina D, então eu não preciso do sol. Não precisa, né? Ninguém prescinde do sol, né? Com relação à vitamina D, é realmente um assunto muito controverso na literatura hoje, inclusive entre as sociedades que se envolvem nesse assunto, né? A endocrinologia, a reumatologia, a dermatologia. Sim, o sol é necessário. Eu acho que, assim como o colega comentou com relação à individualidade do paciente, isso é muito individual. A necessidade de avaliar um paciente. Eu não tenho como dizer para um paciente que teve melanoma, eu tenho um histórico forte familiar de melanoma, para ele se expor ao sol. Ele vai ter que suplementar a vitamina D, porque o risco dele é maior de desenvolver um câncer que é muito grave, aliás, o mais grave de todos. Né? E existem horários recomendados. Sem dúvida. Isso nunca é demais repetir. Sem dúvida nenhuma, né? Isso faz parte de todas as medidas de fotoproteção, obedecer o horário de cuidado com o sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, quando se expor ao sol, procurar utilizar medidas físicas, eu vou para a praia, então uma manga mais longa, chapéu, não esquecer nunca, especialmente para os homens do pescoço, das orelhas, que são áreas comuns de um carcinoma que é um pouco mais agressivo que é o carcinoma epidermoide. Então, procurar observar todas essas medidas. As pessoas recomendam, às vezes, que braços e pernas são fundamentais para receber o sol. Isso é verdadeiro? Na verdade, o que se recomenda é cerca de 40 minutos, meia hora ao dia. As áreas que, em geral, estão cobertas, então braços e pernas seriam essas áreas, como um exemplo, poderiam ser expostas por 10 a 15 minutos para se produzir a vitamina D necessária daquele dia. Essa é uma orientação assim, bem razoável, né? Guardadas as particularidades de cada caso. Por exemplo, esse que eu comentei do melanoma. Eu acho muito importante isso também, que da minha parte do câncer de próstata, né, ele só perde para o câncer de pele, né, mas mesmo assim é muito prevalente. 1 a cada 6, 7 homens vai ter um câncer de próstata, né. E alguns morrem sem saber que tiveram. E alguns morrem sem saber que tiveram. E no câncer de próstata, a gente tem muitos cânceres que não vão levar à morte no paciente e que podem ser só acompanhados, né? Então, tem que individualizar para ver se tu vai ter esse tipo de câncer ou esse outro tipo de câncer. Esse acompanhamento é muito importante. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia e a Seccional do Rio Grande do Sul orienta que
Se for da raça negra ou tiver um histórico familiar de câncer de próstata na família, que procure falar com o seu urologista a partir dos 45 anos. Os demais homens a partir dos 50 anos, né? E além dos 70 anos, 75 anos, essa investigação só precisa ser feita naqueles que têm uma expectativa de vida maior do que 10 anos, né? Então é um período da vida ali que ele não é só para avaliar a próstata. Muitos homens vão, o único médico que ele vai é o urologista, né? Então a gente acaba tendo essa porta de entrada para avaliar o colesterol, para avaliar hábitos de vida saudável, para orientar no cardiologista, para de repente identificar uma mancha, mandar para o dermatologista. Né? Então, é muito importante a gente ter esse primeiro contato com o paciente. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estatística de 2016 vão ter quase 60 mil casos de câncer de mama novos no Brasil, com aproximadamente 15 mil mortes. Então, essa é a questão de frisar. É um número alto, 25%. É um número... de cada 100 mil mulheres, 87 mulheres vão ter câncer de mama. É um número muito alto, porque o câncer de mama, depois do câncer de pele não melanoma, em mulheres é o câncer mais frequente. Então, é importante a gente chamar atenção, importante a paciente nos consultar para alguma alteração. O homem também pode ter câncer de mama, numa faixa etária mais tardia, a partir dos 60 anos. Um caso de câncer de mama para 100 casos de câncer de mama em mulher. É bem raro, mas acontece. E em geral é mais agressivo, né? A questão, o câncer Existe é igual. Existe uma faixa etária onde o câncer é mais agressivo, né? Assim, o câncer... Idade. Exato. A maior incidência de câncer é entre 50 e 60 anos, nessa faixa etária mais tarde. O câncer de mama de homem não é que ele é mais agressivo, ele é igual. O problema é o diagnóstico tardio e a proximidade assim com o tórax da mama é mais próximo para dar alguma metástase, invadir mais pele. Então, essa é a questão. Mas ele é igual e o tratamento para câncer de mama de homem é igual de mulher. A gente faz os mesmos exames e a gente trata da mesma forma. Igual. Só que o homem, a maioria das vezes, chega um pouquinho tarde. Apesar que agora, hoje em dia, muitos jovens estão fazendo consulta com mastologista porque eles tomam aqueles hormônios para academia e ficam com ginecomastia, que é o crescimento anormal da mama. Os bombados. Então assim, é muito frequente a consulta do rapaz. Depois tem um período da vida do homem que é na adolescência e por volta dos 60 anos que dá uma alteração assim na mama, fica mais dolorida, que é uma alteração normal da idade. Então, também é uma época que sentem alguma coisa diferente e nos procura. No adolescente é o que chama os males do crescimento, né? Sim, que dá o broto mamário e aí é muito dolorido, então é bem frequente. E no adulto, lá pelos 60 anos, também tem essa alteraçãozinha que é normal. Mas... O idoso é que lhe pede, só não diga a melhor idade. Né? Não. Eu acho, Batista, também que é importante eu explicar como é que é esse rastreio, né? Que eu estou falando do rastreio do câncer de próstata, mas eu não falei como é. Então, a gente faz o rastreio do câncer de próstata através do toque retal, porque 70% dos cânceres de próstata se desenvolvem na periferia da próstata. Então, eu consigo sentir através do toque retal algum nódulo, algum endurecimento, alguma calcificação na próstata que sugiram um câncer de próstata. E através do PSA, que é um exame simples de sangue, né? Mas o PSA não é o único exame. Se meu PSA está normal, não preciso fazer o toque retal. Isso não existe. Porque 25%, 20% dos PSAs podem estar normal com o paciente tendo um diagnóstico de câncer de próstata. Então, a gente faz o rastreio com esses dois exames em conjunto
né? Hoje em dia, se tem um exame normal, a gente pode fazer um intervalo até de 2 anos, dependendo do indivíduo, né? Então, faz uma vez no ano, daqui vai fazer só daqui a 2 anos. É importante o toque que determina a biópsia, né? E os dois. Assim, Tanto os dois no paralelo. Isso, tanto o PSA elevado, né? Isso vai... Sim, os dois, o PSA também, mas sempre que o toque já indica a necessidade da biópsia. Isso, se eu encontrar uma alteração, mesmo que o PSA esteja normal, se tiver alteração no exame físico, eu já posso indicar a biópsia, sim. É o trajeto da preocupação, né? Trajetória do temor. Né? Doutora Clarissa, as pessoas têm essa preocupação, os homens, as mulheres e as crianças, né, notadamente. Nós vamos falar sobre isso no reinício do programa. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia. Passa rápido, né? Tem muito mais a dizer e eu reconheço aqui que falei demais, porque, via de regra, eu sou muito mais telespectador em posição privilegiada aqui no frente a frente, privilegiada na relação com aqueles que em casa acompanham este programa. Quando tratamos do Outubro Rosa, do Novembro Azul, do Dezembro Laranja, que são simbólicos, né, chamar a atenção, mas que têm o procedimento capaz de mobilizar as pessoas, de mostrar não apenas o interesse daqueles que têm o temor, né, de já terem sido alcançados pela neoplasia, mas aqueles que têm a prevenção. Também os cuidados que são afetivos. Daí esta responsabilidade assumida pelas mulheres na condução dos seus queridos, né, até o consultório onde deveriam ir de conta própria.